Nessa parte da carta, Clemente fala sobre a fidelidade de Deus para com os íntegros. Deus ouve os corações simples. A fé em Cristo garante todas essas coisas. Com efeito, é Ele que vos convida, por meio do Espírito Santo. Venham, filhos, escutem-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que deseja a vida, querendo ver dias felizes? Guarde sua língua do mal e seus lábios de palavras enganosas. Afasta-se do mal, e pratica o bem. Busque a paz, e persiga-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Mas a face do Senhor se volta contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a lembrança deles. O justo gritou, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Muitas são as aflições do pecador, mas a misericórdia envolverá aqueles que esperam no Senhor. O Pai misericordioso e benevolente tem o coração em tudo voltado para aqueles que o temem e, com doçura e suavidade, oferece as suas graças àqueles que dele se aproximam com simplicidade de coração. Também não tenhamos a alma dividida, e que nosso espírito não se enche por causa de seus dons superabundantes e magníficos. Os projetos de Deus se cumprem. Longe de vocês esta escritura, onde se diz, infelizes os que têm a alma dividida, aqueles que duvidam em seu íntimo, e dizem, já ouvimos essas coisas no tempo de nossos pais. Eis, porém, que envelhecemos e nada disso nos aconteceu. Insensatos, comparai-vos a uma árvore, tomai como exemplo a videira. Primeiro, ela perde as folhas, em seguida, nasce um broto, depois, uma folha, depois, uma flor, depois disso, a uva verde e finalmente surge o cacho maduro. Vede, em pouco tempo, o fruto da árvore amadurece. Na verdade, rápida e proximamente se cumprirá o desejo de Deus. De fato, a Escritura também dá testemunho, e ele virá rapidamente, e não tardará. E mais, é o Senhor, o Santo que esperais, virá logo ao seu templo. A ressurreição que está por vir. Caríssimos, considerem como o Senhor manifesta incessantemente a ressurreição futura, cujas primícias ele concedeu a vocês em nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Figurada na natureza. Caríssimos, vejamos a ressurreição que acontece no tempo marcado. O dia e a noite nos mostram uma ressurreição. A noite se põe, o dia se levanta, o dia se vai, a noite aparece. Tomem os frutos. Como e em que lugar germina a semente? O semeador saiu e lançou na terra cada uma das sementes. Estas, caindo por terras secas e nuas, se dissolvem, depois, a partir da própria desagregação, a magnífica providência do Senhor as faz ressuscitar, e de uma única semente crescem muitas e produzem fruto. Simbolizada pela fênix. Vejamos o estranho sinal que se verifica nas regiões do Oriente, isto é, nas regiões da Arábia. Aí existe um pássaro ao qual dão o nome de fênix. É único na sua espécie, e vive 500 anos. Quando está para morrer, faz para si o ninho com incenso, mirra e outras plantas aromáticas, no qual, chegada a hora, entra e aí morre. Da carne em putrefação nasce um verme que, nutrindo-se com os humores do animal morto, cria asas. Depois, ao adquirir força, pega o ninho onde jazem os ossos de seu antepassado e, carregando-o, vai da região da Arábia para o Egito, até o lugar chamado Heliópolis. De dia, aos olhos de todos, voando até o altar do sol, depõe aí o ninho e a seguir retorna para o lugar de onde veio. Os sacerdotes consultam os anais e constatam que ele chegou ao se completarem 500 anos. Portanto, será que vamos julgar coisa grande e extraordinária que o Criador do Universo ressuscite aqueles que o serviram santamente na confiança da fé sincera, se mediante um pássaro ele nos mostra a grandeza do que anunciou? Predita nas Escrituras. De fato, em algum lugar se diz, tu me ressuscitarás, e eu cantarei teus louvores. E mais, deitei e adormeci, acordei, porque estavas comigo. E Jó diz ainda, e tu ressuscitarás minha carne, que suportou todas essas coisas. Deus é veraz e todo-poderoso. Nessa esperança, nossas almas se juntam àquele que é fiel nas promessas e justo nos julgamentos.
aquele que ordena não mentir, não mentirá. Nada é impossível para Deus, exceto mentir. Reacenda-se, portanto, em nós a fé nele, e reflitamos que todas as coisas estão próximas dele. Com uma palavra sua de majestade, ele constituiu todas as coisas, e com uma palavra ele pode destruí-las. A quem lhe perguntará, que fizeste? Ou quem resistirá ao poder de sua força? Ele fará tudo o que quiser e como quiser, e nada passará daquilo que foi por ele decretado. Tudo é presente para ele, e nada escapa à sua vontade. Pois os céus narram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, o dia a transmite ao dia, e a noite a dá a conhecer à noite, não existem palavras, nem línguas que não ouçam suas vozes. Portanto, se tudo ele vê e ouve, temamo-lo e destruamos os desejos impuros das ações vis, para que sejamos protegidos, pela sua misericórdia, dos julgamentos futuros. De fato, para onde alguém de nós poderá fugir de sua mão poderosa? Qual mundo dará refúgio a quem dele desertou? De fato, a Escritura diz em algum lugar, é aonde irei e me esconderei de sua face. Se subo até o céu, aí estás, se vou até aos confins da terra, aí está a tua direita, se deito nos abismos, aí está o teu espírito. Para onde alguém pode se retirar? Para onde fugir, longe daquele que tudo abrange? Sejamos dignos da bênção de Deus. Unamo-nos, portanto, à sua bênção, e vejamos quais são os caminhos da bênção. Retomemos os acontecimentos desde o começo. Por qual motivo nosso pai Abraão foi abençoado, senão por ter praticado a justiça e a verdade pela fé? Isaque se deixou voluntariamente conduzir confiante para o sacrifício, porque conhecia o futuro. Com humildade, Jacó deixou sua terra por causa do irmão, foi para junto de Labão e o serviu, e lhe foram dados os 12 cetros de Israel. Se os consideramos sinceramente um por um, reconheceremos a grandeza dos dons concedidos por Deus. Com efeito, dele, Jacó, vieram todos os sacerdotes e levitas, ministros do altar de Deus, dele veio o Senhor Jesus segundo a carne, dele vieram os reis, príncipes e chefes segundo Judá. Quanto aos outros cetros seus, não são de pequena glória, conforme a promessa de Deus, e tua posteridade será como as estrelas do céu. Sejamos dignos de sua escolha. Portanto, aproximemo-nos dele na santidade de alma, erguendo para ele mãos puras e sem mancha e amando nosso Pai benévolo e misericordioso, que nos fez participar de sua escolha. Com efeito, assim está escrito, e quando o Altíssimo repartiu as nações, ao disseminar os filhos de Adão, estabeleceu as fronteiras das nações conforme o número dos anjos de Deus. A porção do Senhor foi o seu povo Jacó, o lote de sua herança foi Israel. E em outro lugar diz, eis que o Senhor toma para si uma nação dentre as nações, como um homem toma para si a primícia de sua colheita. E dessa nação sairá o Santo dos Santos. Portanto, formaremos uma porção santa, praticando tudo o que santifica, fugindo das maledicências, das ligações impuras e manchadas, da embriaguez, do prurido de novidades, das posições vis, do adultério infame, do orgulho odioso. De fato, foi dito que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede a graça aos humildes. Unamo-nos, portanto, aos que receberam a graça de Deus, revistamo-nos da concórdia, conservando-nos humildes, castos, longe dos murmuradores e dos maledicentes, justos com obras e não com palavras. Com efeito, foi dito, e aquele que fala muito, deveria também escutar. Por acaso, o loquaz pensa que é justo? Bendito seja aquele que nasceu de mulher e cuja vida é curta. Não te alongues em palavras. Que o nosso louvor venha de Deus e não de nós mesmos. Deus detesta os que louvam a si próprios. Que outros deem testemunho de nossas boas ações, como foi dado a nossos justos antepassados. Imprudência, presunção, temeridade são próprias dos amaldiçoados por Deus. Benevolência, humildade, mansidão estão com aqueles que são abençoados por Deus. Sejamos dignos da bênção de Deus. Unamo-nos, portanto, à sua bênção, e vejamos quais são os caminhos da bênção. Retomemos os acontecimentos desde o começo. Por qual motivo nosso pai Abraão foi abençoado,
senão por ter praticado a justiça e a verdade pela fé. Isaque se deixou voluntariamente conduzir confiante para o sacrifício, porque conhecia o futuro. Com humildade, Jacó deixou sua terra por causa do irmão, foi para junto de Labão e o serviu, e lhe foram dados os 12 cetros de Israel. Se os consideramos sinceramente um por um, reconheceremos a grandeza dos dons concedidos por Deus. Com efeito, dele, Jacó, vieram todos os sacerdotes e levitas, ministros do altar de Deus, dele veio o Senhor Jesus segundo a carne, dele vieram os reis, príncipes e chefes segundo Judá. Quanto aos outros cetros seus, não são de pequena glória, conforme a promessa de Deus, e tua posteridade será como as estrelas do céu. Só Deus justifica. Portanto, todos foram glorificados e engrandecidos, não por eles mesmos, nem por suas obras, nem pela justiça dos atos que praticaram, e sim por vontade dele. Por conseguinte, nós, que por sua vontade fomos chamados em Jesus Cristo, não somos justificados por nós mesmos, nem pela nossa sabedoria, piedade ou inteligência, nem pelas obras que realizamos com pureza de coração, e sim pela fé, é por ela que Deus Todo-Poderoso justificou todos os homens desde as origens. A ele seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mas é preciso fazer o bem. Que faremos então, irmãos? Cessaremos de fazer o bem e abandonaremos a caridade? Jamais permita o Senhor que isso aconteça entre nós. Ao contrário, esforcemo-nos com zelo e ardor para praticar toda obra boa. O próprio Criador e Senhor se alegra com todas as suas obras. Com seu soberano poder, ele fixou os céus e, com sua incompreensível inteligência, os ordenou. Ele separou a terra da água que a circunda, e a estabeleceu sobre o fundamento sólido de sua vontade. Por sua disposição, chamou à existência os animais que nela se movem. Com seu poder, preparou o mar e os animais que aí vivem, e fixou limites para eles. Acima de tudo, com suas mãos sagradas e puras, plasmou o ser superior e soberano, o homem, como marca de sua própria imagem. Com efeito, assim diz Deus, e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus fez o homem, macho e fêmea os fez. Quando ele terminou todas as coisas, aprovou-as, abençoou-as, e disse, e crescei e multiplicai-vos. Vemos que todos os justos foram ornados com boas obras, e o próprio Senhor, ornado com suas boas obras, se alegrou. Portanto, tendo esse modelo, guiemo-nos, sem tardar, segundo sua vontade, com toda a nossa força, apliquemo-nos à prática da justiça. O bom operário recebe o pão do seu trabalho com a cabeça erguida, o preguiçoso e negligente não olha a face de seu empregador. É preciso, portanto, que sejamos prestimosos em fazer o bem. Com efeito, é dele que provém todas as coisas. Ele declara, e eis o Senhor, seu salário está diante dele, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Portanto, ele nos exorta a crer nele de todo o coração, não sendo inoperantes e desleixados em nenhuma boa obra. Servir como os anjos. Seja ele o nosso orgulho e franqueza. Submetamo-nos à sua vontade. Consideremos como toda a multidão de seus anjos, estando junto dele, estão a serviço de sua vontade. De fato, a Escritura diz, miríades e miríades estão junto dele, milhares e milhares estão a seu serviço. E eles gritam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a criação está cheia de sua glória. Também nós, na concórdia, unidos na mesma consciência, como uma só boca, chamemos a ele com insistência, a fim de que tenhamos parte nas suas grandes e magníficas promessas. Ele, de fato, diz, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e não entrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o esperam. Lutar pelos dons de Deus. Caríssimos, como são felizes e admiráveis os dons de Deus! A vida na imortalidade, o esplendor na justiça, a verdade na franqueza, a fé na confiança, o domínio de si na santidade, todas essas coisas são acessíveis à nossa inteligência. Quais são as coisas preparadas para aqueles que a esperam? O Criador e Pai dos séculos, o Santíssimo, conhece a quantidade e a beleza delas. Vocês, portanto,
lutam para serem encontrados no número dos que o esperam, a fim de participarem dos dons prometidos. No entanto, caríssimos, como acontecerá isso? Acontecerá se a nossa mente estiver fielmente voltada para Deus, se procurarmos aquilo que é aceito por Ele e que lhe agrada, se cumprirmos aquilo que convém à sua vontade irrepreensível e se seguirmos o caminho da verdade, afastando de nós toda injustiça e maldade, avareza, rixas, perversidades e enganos, murmurações e maledicências, recusa de Deus, orgulho e jactância, vanglória e inhospitalidade. Aqueles que praticam tais coisas são odiados por Deus, e não só os que as praticam, mas também os que as aprovam. De fato, a Escritura diz: E Deus disse ao pecador: Por que recitas minhas decisões e tens minha aliança em tua boca? Odiaste a instrução e atiraste para trás as minhas palavras. Quando vias um ladrão, corrias atrás dele, e tinhas a tua porção entre os adúlteros. Tua boca transbordava de maldade e tua língua tramava o engano. Tu assentavas, falavas contra teu irmão e preparavas armadilhas contra o filho de tua mãe. Tu fizeste isso, e eu me calei. Ímpio, tu supunhas que eu fosse igual a ti. Eu te confundirei e te colocarei diante de ti mesmo. Compreendei isso, vocês que se esquecem de Deus, para que ele não vos ataque como leão, e não haja quem vos liberte. Um sacrifício de louvor me dará glória. Esse é o caminho pelo qual lhe mostrarei a salvação de Deus. Jesus Cristo, caminho de salvação. Caríssimos, este é o caminho no qual encontramos a nossa salvação. Jesus Cristo, o sumo sacerdote de nossas ofertas, o protetor e o auxílio da nossa fraqueza. Por meio dele, fixamos nosso olhar nas alturas dos céus. Por meio dele, contemplamos, como em espelho, sua face imaculada e incomparável. Por meio dele, abriram-se os olhos do nosso coração. Mediante ele, nossa mente obtusa e obscura refloresce para a luz. Mediante ele, o Senhor quis fazer-nos experimentar o conhecimento imortal. E de fato, sendo ele, o resplendor de sua majestade, é tanto superior aos anjos quanto o nome que herdou é mais excelente. Assim está escrito: E ele fez dos ventos mensageiros seus e de chama de fogo os seus servidores. Assim diz o Senhor a respeito do seu filho: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações como tua herança, e teus serão os confins da terra. E lhe diz ainda: Senta à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos como estrado para teus pés. Quais são os inimigos? São os malfeitores e aqueles que se opõem à sua vontade.